Gesto de Gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Gesto de Gestão. Eu sou Alexandre Lupe e esse podcast trata da administração de escritórios de advocacia, que é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. E que bom te receber aqui a cada 15 dias para a gente gravar os nossos papos, né, André? Olá, Lupe, olá, ouvintes. Espero que estejam todos bem, com saúde, né, Lupe? Que é o mais importante hoje, sem dúvida nenhuma. Hoje, Lupe, nós vamos adentrar no mundo da tecnologia aplicada ou embarcada, né, como os modernos gostam de falar, à advocacia. Opa, senti firmeza, hein? Aliás, tecnologia aplicada a qualquer das atividades humanas é sempre um assunto de muito interesse. André, preciso confessar para você que já havíamos recebido alguns pedidos dos nossos ouvintes para a gente tratar desse assunto, né? Então... Ótimo, Lupe, porque então estamos em linha com os nossos ouvintes, né? Porque a advocacia e a gestão legal não podem estar apartadas desse tipo de iniciativa. Eu queria trazer para os nossos ouvintes, e nesse bate-papo que a gente faz, Lupe, a sigla RAILS, né? Que significa Robotics and AI Law Society, que é uma organização liderada por Martin Ebers. É um professor associado de TI na Universidade de Tartu, na Estônia, e membro permanente da Faculdade de Direito da Universidade de Humboldt, em Berlim, né? Ebers é autor, Lupe, e coordenador de 10 livros e mais de 80 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, com destaque para Algorithms and Law, ou seja, a questão dos algoritmos na prática da advocacia, na prática do direito. E ele coordenou, junto com a Susana Navas Navarro, que é professora titular de Direito Privado da Universidade Autônoma de Barcelona, esse trabalho sobre algoritmos e direito. A obra é uma referência sobre o assunto. E eu estou trazendo aqui, apesar desses nomes todos eventualmente mais complicados, Lupe, porque eu acho que nós estamos aí às vésperas novamente, né? Faz tempo até aqui no Gesto de Gestão que a gente fala sobre a questão da introdução da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando esse podcast estiver no ar, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira já estará em vigor no que diz respeito à aplicação. Ela já está em vigor, né, há um ano, mas estará em vigor aí no que diz respeito à aplicação de sanções e multas. E, mais uma vez, esse tipo de assunto, ele volta a ser importante, né? Essa obra sobre algoritmo reúne um grupo de acadêmicos e profissionais da Europa e dos Estados Unidos para analisar a mudança dos atores humanos para computadores e apresentar os desafios práticos e conceituais para sistemas jurídicos e regulatórios. Então essa situação é a intersecção entre a ciência da computação e do direito, é isso? Perfeito, Lupe, exatamente isso. Em sua apresentação, a Rails afirma estar trabalhando em um arcabouço legal que facilite o desenvolvimento técnico, evite a discriminação, garanta a igualdade de tratamento e transparência, proteja os princípios democráticos fundamentais e garanta que todas as partes envolvidas participem adequadamente dos resultados econômicos da digitalização. Essa é uma preocupação, viu, Lupe, bastante frequente, não só na advocacia, como nas outras atividades que embarcaram tecnologia, né? É a questão de que, quando tudo isso surgiu, há alguns anos atrás, a gente pensava, ou o mundo pensava, que a tecnologia era definitivamente a democratização, né? A democratização dos acessos, né? A transparência, a não discriminação, a garantia de igualdade. E o que a gente percebe depois de alguns anos já de prática constante da digitalização é que isso, às vezes, não se torna realidade. Esses nobres propósitos, Lupe, são compartilhados por 3 instâncias dessa organização. Então, eu estou trazendo, na realidade, Lupe, para os nossos ouvintes, uma visão de como fora do Brasil está se trabalhando com essa questão, e nesse caso específico, dos algoritmos, né? Então, se cria, temos um expoente
né? Temos estudiosos no assunto que criam uma entidade exatamente para estudarem a aplicação desse tipo de tecnologia na prática do direito. Essas 3 instâncias, né, da organização, um comitê executivo, ele é presidido pelo próprio Martin Ebers, um conselho de curadores composto por cientistas, personalidades públicas de renome, e o conselho consultivo compostos por representantes da prática que a gente fala, né? Na realidade, a gente está falando aí de escritórios de advocacia da Europa como um todo. E eles têm o objetivo de identificar os problemas atuais e futuros para enfrentar de uma maneira, de forma interdisciplinar e acadêmica, a prática do direito com a nova realidade dos algoritmos. Essa última instância, como eu falei, que é composta por escritórios de advocacia, tem alguns expoentes, entre eles o alemão Hengler Miller, que tem uma receita anual na ordem de 300 milhões de dólares, o Taylor Wessing, que tem sede no Reino Unido, com uma receita aí em torno de 450 milhões de dólares, o internacional, mas de origem americana e muito conhecido aqui no Brasil, Beck Mackenzie, com uma receita aí na ordem de 2,9 bilhões de dólares, e o Erthing, que é um escritório de advocacia alemão, com um modelo de negócio mais voltado para o digital. Ele é fundado por um expoente, inclusive, na liderança desse tratamento das questões digitais, que é o advogado Benjamin Werthmann. Ele tem passagem por outros escritórios e tudo mais. Então, esse é um pouco do cenário, mas o que eu acho importante é que, mais uma vez, Lupe, a gente percebe, e mais uma vez no gesto de gestão, que a gente não consegue fazer gestão sozinho, né? A gestão sempre tem que ser compartilhada. Então, a gente fala de instâncias, são instâncias quase que de governança, mas a gente fala principalmente do compartilhamento de experiências com escritórios com origens completamente diferentes, e isso é que vai trazer, na realidade, uma luz para todo esse processo que a gente poderia brincar, né? Que é, eu já ouvi isso, então estou reproduzindo porque acho muito interessante, o futuro do direito e o direito do futuro, né? Eu acho que essa é a grande intersecção, viu, Lupe? O futuro do direito e o direito do futuro, é isso que a gente tem que pensar. É verdade. Mas o que eu estou gostando nesse episódio é que você começou dando referências de lugares que não são óbvios, assim, para um leigo como eu, ou quem tenha esse pouco de experiência que a gente coloca aqui no gesto de gestão, mas você trouxe exemplos de lugares assim que não são óbvios. Eu gostei disso. Já que não sou um doutor, eu também não manjo muito de algoritmos, viu, André? Eu sou tenho ali uma noção, até por estar em comunicação. Mas, de tudo que eu li, até posso desconfiar da sua aplicação na advocacia. Mas como é que isso realmente funciona? Dá uma luz pra gente aí. Vou dar. Eu primeiro vou te falar aqui os lugares inusitados, eventualmente, até porque a gente começa pela Estônia, né? Uhum. Que tem alguns centros espalhados pela Europa que possuem alguns players importantes no pensamento sobre isso, né? A Europa tem um pouco essa característica, né? Depois, os escritórios que compõem esse pensamento um pouco mais compartilhado do que seria essa experiência, né, para olhar para o direito e os algoritmos, você vê, tem um representante americano, faz muito sentido, tem um representante do Reino Unido, faz mais sentido ainda, né? O Reino Unido é efetivamente um expoente no direito. E nos últimos anos, ele passou também por um processo de expansão por outros países. Então, nós tivemos a Espanha e Portugal e Itália, poderíamos relacionar esses 3 países que foram alvo de, digamos assim, um ataque positivo de grandes escritórios do Reino Unido. Estou te colocando uma coisa curiosa, porque você levantou essa questão do inusitado dos países, né? A Alemanha não sentiu tanto isso, ela não foi tanto alvo, né? A Alemanha continua um pouco autônoma, mas Espanha, Portugal e Itália sentiram um aspecto tentacular, digamos assim, da advocacia do Reino Unido. Então, por isso é que também nós temos escritórios alemães nesse compartilhamento, nesse conselho dessa entidade que visa exatamente estudar
como é que são os impactos dos algoritmos na advocacia por conta disso. Mas voltemos aos algoritmos. Quando Augusta Ada Byron King, conhecida também como Condessa de Lovelace, escreveu em 1842, Lupe, o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina de Charles Babbage, que era o nome, né? Ela não tinha a menor ideia que essa sua sequência finita de ações executáveis necessárias para obter a solução de um determinado tipo de problema transformaria o mundo 178 anos depois, que é o que a gente está vivendo agora, né? Agora parece muito comum a gente falar muito sobre algoritmo, né? A gente citar muito sobre algoritmo, mas à época realmente ela não tinha a menor ideia, né? A ideia dela era ter uma sequência finita de ações que pudesse resolver um determinado problema. Essa singeleza dos passos necessários para realizar uma tarefa, que é uma definição absolutamente, Lupe, simplificada de algoritmos, é o tema de discussões e objeto de desconfianças pela capacidade de interpretar a linguagem homem-máquina, né? E dessa forma interferir na programação a ponto de influenciar novamente comportamentos. Por isso, as instituições como a Rails, que é o que a gente está falando no começo do nosso episódio, encaram como missão a promoção da igualdade, da transparência e dos princípios democráticos. Para a gestão legal, o atual momento pode significar a consolidação da tendência do incremento comercial dos escritórios, fruto da necessária interferência das sociedades de advogados na adequação e adaptação das estruturas dos clientes diante da nova realidade tecnológica, Lupe. Resumindo mais ou menos o seguinte: a advocacia e a gestão legal não podem ser apartadas desse movimento, né? E mesmo do movimento dos algoritmos, né? Que são tidos como essa capacidade da máquina descobrir o que a gente quer comprar, ou o que a gente gostaria de saber, o preço, nada mais é do que uma interpretação daquilo que nós mesmos fazemos nas nossas máquinas, né? Isolar o direito disso seria muito ruim. Então, o que nós estamos propondo, na realidade, aqui, é que a gestão legal possa dar significado para esse momento que a grande maioria dos clientes corporativos vive atualmente. E há um outro aspecto que deve ser levado em conta pelos administradores dos escritórios, que é a sequência de passos necessários para realizar a tarefa de ajustar as bancas à nova ordem que se impõe. O algoritmo da advocacia, né? Não é isso? É exatamente isso, e prova que você estudou o assunto, Lupe. É exatamente Sim. isso. Eu queria só relacionar alguns passos que podem ser importantes dentro desse processo. O primeiro a gente pode chamar de sincretismo, que é conviver com diferentes práticas e conhecimentos, muitas vezes distantes das crenças vigentes, e promover uma combinação harmônica de competências sem resistências. Eu acho que a gestão legal tem que entender o sincretismo, né, que a gente via só no âmbito das religiões, né, Lupe? Você sabe que o sincretismo tem uma origem nisso. A gente precisa entender o sincretismo do seu ponto de vista no âmbito também corporativo. O segundo, eu chamo de a era do retorno, que é entender que a avaliação não está restrita ao resultado nos tribunais, à prática do direito ou ao trabalho jurídico. Os escritórios serão avaliados pela contribuição estratégica ao negócio do cliente. Mais uma vez, um bom motivo para se ficar atento ao incremento tecnológico que os clientes têm. O terceiro, nós podemos ressaltar como algo que eu chamo de inteligência de mercado. Os escritórios não podem mais ficar restritos ao conhecimento do direito, enquanto a prática do direito comoditiza, né? A prática do negócio diferencia, e essa é uma habilidade valorizada, ou seja, enquanto a prática do direito exclusivamente ela comoditiza, né, a prática do negócio ela diferencia, e essa é uma habilidade, né? Os escritórios têm que olhar não só para os problemas jurídicos a que são submetidos, mas também olhar para o negócio do cliente. A liderança é mais um passo, né? Os modelos de gestão promovem a igualdade na tomada de decisão entre sócios do escritório e possivelmente esse modelo tem os dias contados. As bancas precisam de liderança identificada para o enfrentamento de novos cenários corporativos, ou seja, aquele status quo que os escritórios muitas vezes se engessaram, né? Ele precisa ser revisto. A habilidade em adotar sistemas híbridos de atendimento,
que privilegiem modelos de remuneração diferenciados, que facilite o acesso aos serviços advocatícios, que simplifique as relações entre cliente e advogado. Isso, Lupe, é o que nós chamamos de plataforma. Então, André, se fosse você agora, tomava até um pouquinho de água, respira, toma fôlego, porque até aqui eu já contei 5 passos. Então, assim, você tem mais para apresentar para a gente, por isso que eu falei, toma uma água e respira. Obrigado, Lupe. Mais 2, na realidade, né? Eu acho que esses até são pontos interessantes que a gente tem que tratar, até porque a gente denomina dessa maneira, porque são muito interessantes. O 6º ponto, então, já que você estava contando, é a indispensável diversidade, né, Lupe? Que é promover a diversidade, equidade e inclusão em todos os níveis do escritório, incentivando a contratação, desde estagiários até os postos de comando e um corpo funcional diverso e representativo. Então, acho que isso é impossível se pensar em gestão legal sem pensar em diversidade. E o 7º e o último é a disrupção, que, por definição, dispensa maiores comentários, né? Isso que a gente chama de pensamento disruptivo, né? Que é uma forma de você estar subvertendo algumas ordens que estavam estabelecidas. Lupe, antes de você me interpelar novamente, deixa eu te contar. Eu começo com algoritmo e termino com essas questões de gestão, porque quero colocar todo esse movimento, né? Quer dizer, eu começo com algoritmo e posso terminar com diversidade com a maior tranquilidade, porque eu acho que nós temos que encarar, na realidade, todo esse movimento, a gestão legal, os escritórios de advocacia, as bancas de advogados, as sociedades de advogados, devem encarar como um momento de transformação em que nós não vamos ter uma separação cartesiana do que é tecnologia e do que é, quer dizer, tudo vai fazer parte de um grande caldo cultural. Por isso é que eu te coloco dessa maneira. Que análise bacana, André. Sabe, eu acho que a graça do podcast, né? Se a gente tivesse ao vivo numa rádio, talvez, claro que as pessoas iam absorver o conteúdo, mas a graça do podcast e eu acho que vale para esse aqui, ouvir de novo e ouvir em partes, né? Até porque tem muita coisa aí a ser analisada, a ser absorvida e dentro dessa análise que você fez. Mas acho que está na hora da gente falar do gesto de gestão, é isso ou eu estou pulando alguma coisa do nosso assunto? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu só vou te contar, Lupe, que fico contente, né, se as pessoas recorrerem a essa plataforma para se informar, né? Mas eu tenho que te confessar, antes do nosso gesto de gestão, que eu fico mais feliz ainda se nós conseguirmos, com esse nosso bate-papo, dessa maneira que a gente faz, né, mais do que transmitir conceitos, ideias, né, é mais do que isso, né, fazer com que as pessoas pensem e, de uma certa maneira, introjetem nas suas práticas, né, adaptem esses conceitos e essas ideias à sua prática na gestão legal. É isso. Eu vou continuar nas listas, viu, Lupe, já que você estava contando, porque acredito que elas podem sistematizar as práticas da gestão legal pelos escritórios de advocacia. Eu quero resgatar algumas forças identificadas pelo MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, para o momento pós-pandemia, e dentro delas eu selecionei algumas que impactam diretamente a advocacia e por isso precisam estar no radar dos escritórios, né? A primeira é a crescente concentração de renda, né? Há uma tendência, segundo o MIT, no pós-pandemia, de haver uma concentração de renda, ou seja, pessoas que já tinham dinheiro com mais dinheiro, né? Entenda isso de uma maneira, claro que eu estou sendo rasteiro nesse momento, mas estou dizendo, isso impacta na advocacia, impacta tanto no negócio da sociedade de advogado, mas no negócio do cliente também. A urgência da infraestrutura, ou seja, está claríssimo que nós vamos precisar, e nisso a advocacia pode ajudar bastante, né? Existe um direito da infraestrutura e ele tem que ser levado em conta. Os aspectos regulatórios, mais uma vez, está aí LGPD, está aí algoritmos, está aí proteção de dados, está aí vazamento de dados, quer dizer, todas essas questões. E, por último, por óbvio, a saúde pública de uma maneira geral com essas discussões, né? Eu aconselho que as sociedades de advogados no Brasil fiquem atentas a essas forças pesquisadas por esse importante instituto americano, para que a gente possa também agilizar, inclusive, os processos de prestação de serviços advocatícios. Boa, André. Inclusive, ótima lembrança aqui, em certa medida animadora, porque já começamos a indicar gestos de gestão que prevêem o período pós-pandemia, né? Agora estamos animando. Vamos lá, não é?
Muito bem, chegamos assim ao final da 16ª edição do nosso Gesto de Gestão. Queria agradecer o André e obrigado pela companhia. E para você que deu play, a gente se fala no próximo episódio. Valeu! Gesto de Gestão.